Está no ar o ENGECast, o podcast da engenharia, que aborda temas como direito, cultura, mercado de trabalho, entre outros. Esta é uma realização da FICENG, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, com o patrocínio da Mútua. E hoje nós recebemos aqui Verônica Bonfim. Bem-vinda, minha querida, tudo bem? Bem-vinda, Camila. Prazer imenso estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada. No episódio de hoje nós vamos falar sobre engenharia florestal e teatro. E aí vocês vão me perguntar, e o que isso tem a ver, né? Mas vocês vão entender ao longo desse episódio. Vamos apresentar Verônica. Verônica Bonfim é engenheira florestal com mestrado e doutorado na área socioambiental pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Atuou como consultora do IBAMA, INEA, CTA Zona da Mata e outras organizações. Trabalhou durante 5 anos com agroecologia e agricultura familiar e processos participativos em áreas de preservação. É artista brincante e multidisciplinar. Cantora, compositora, atriz e escritora de 2 livros infantis publicados. A Revolução da Teresa, A Rainha Quilombola, de 2022, e A Menina que Li Seu Tambor Falante, de 2016, que recebeu o prêmio Escritas Pretas 2022 e o prêmio APTR como Melhor Espetáculo Infantil de 2021. O musical adaptado do livro, idealizado e protagonizado por Verônica, tem roteiro, texto e músicas e direção artística assinados por ela. Como atriz, acaba de ser indicada ao prêmio APTR 2024 como melhor atriz coadjuvante por Na Palma da Mão musical, uma homenagem a Leci Brandão. Este trabalho também lhe rendeu o prêmio Destaques Musical Rio na mesma categoria. Foi também a primeira Mamãe Noel Negra no audiovisual na série A Liga do Natal pela Globoplay e YouTube. Protagonizou o musical Vozes Negras em 2022, musical Elsa em 2018 e está no elenco da série 3% na Netflix, Dom na Prime Video e Amor da Minha Vida na Star Plus. É uma das vozes que narram o audiobook sobre a vida de Marielle Franco ao lado das artistas Dira Paz, Gabriela Lohan e Zélia Duncan. É um baita currículo. Bem-vinda, Verônica! Ai, que delícia estar aqui. Obrigada. Obrigada, minha irmã. Bem, para começarmos, quero Sim. que você me conte por que engenharia florestal e como você começou. Tá. A gente tem quantos dias? Não, tô brincando. É engraçado, né, Camila, que desde criança eu sempre fui muito apaixonada por música e pela área ambiental, por meio ambiente. Muito menina, já muito criança, assim, eu lembro que com uns 9 anos eu falava assim pra minha mãe, por que eu não vou querer ter filho não quando eu crescer? O mundo não cabe mais ninguém. E já tem muita criança abandonada. Por que a gente não adota quem já tem e tá precisando de um lar? Com todo respeito e entendimento, eu era uma criança, mas enfim, com todo respeito a quem quer gestar, quem quer parir mesmo, né? Mas eu ficava pensando, poxa, o planeta já era uma criança pensando em sustentabilidade naquela época. E aí eu preciso falar que eu sou da década de 70, nasci em 74, e eu tinha, sei lá, em 80, né, década de 80 eu estava pré-adolescente, né? Então já com essa preocupação, esse pensamento. E muito apaixonada, eu lembro que quando eu fiz uns 12 para 13 anos, ou 14, eu não lembro agora, eu me apaixonei perdidamente pela causa dos seringueiros na Amazônia, por Chico Mendes. Eu era apaixonada por Chico Mendes, eu chorava, eu assistia toda aquela luta, né, dos seringueiros, contra a devastação, né? E eu ficava, nossa, o que está acontecendo lá? E minha mãe, minha filha, calma, é lá na Amazônia. Eu falei, não, mãe, é sobre a gente, é sobre a Amazônia, é sobre, sabe, um lugar que mexia muito comigo. E todas as vezes que eu achava que algo podia ser mais perto de Deus, com criança, era quando eu estava na natureza. Ou surfando, ou no mar, ou na mata. Então eu sempre tive uma relação muito próxima. E a música, porque meu pai era muito boêmio, e lá em casa sempre tinha roda de samba, sempre. Ele não tocava nada, mas os amigos dele todos tocavam, e aí ele convidava todo mundo. Minha mãe sempre foi uma exímia cozinheira, então minha mãe ficava na cozinha fazendo aquelas comidas gostosas, e a casa sempre cheia, final de semana, com aquelas rodas de seresta. E eu ficava assim, colado no cara do violão, nem deixava o cara tocar assim, ó, vidrado no violão.
Quando eu fiz 16, meu pai me deu de presente um violão. Uhum. E ali, Camila, pra mim, cara, eu descobri que eu tinha realmente uma segunda paixão além da questão ambiental. E eu tava numa fase, também adolescente, já ingressando na universidade. Eu entrei com 17, então eu tava para prestar vestibular. E aí eu fiquei naquela dúvida, faço música, que ainda não tinha teatro, tá, gente? Faço música ou eu vou pra carreira ambiental? Só que eu venho do sul da Bahia, terra de coronéis, terra do cacau. De que cidade? Itabuna. Itabuna. Eu fui criada em Itabuna, nasci em Ubatã, fui criada em Itabuna, Ilhéus ali, naquela região cacaueira, que vocês conhecem pelas histórias de Jorge Amado, pelas novelas. Fui criada naquela região. É uma região que ainda guarda os resquícios do coronelismo, uma região super conservadora, e a gente não tinha teatro na cidade. O único cinema da cidade virou a Igreja Universal do Reino de Deus. Nossa. Então, a gente vive essa realidade no interior do Brasil, né, onde o acesso à cultura é muito difícil. Eu ficava, bom, mas eu vou fazer música onde? Em Salvador, eu não toco violão bem assim para poder fazer a prova de aptidão, eu não vou passar. E ser artista, vindo de onde eu venho, eu vou morrer de fome. Então, eu vou prestar vestibular na outra área que eu também sou apaixonada. E aí eu vou fazendo música de hobby. Uhum. E aí eu caio de paraquedas em Viçosa, Minas Gerais, porque eu tava tentando escolher para onde eu ia fazer vestibular. Fui com os meus amigos até os Correios, a gente se inscrevia pelos Correios, não tinha internet. Eu lembro disso. E aí eu vi um cartaz bem grande, Engenharia Florestal. Eu falei, gente, eu acho que o que eu quero fazer é isso, eu só não sabia o nome. Vou prestar. Não é que eu passei? Eu passei, gente. Aí eu fui embora pra Minas. Fui morar em Minas. E aí eu fiquei 13 anos da minha vida em Viçosa e lá também eu me descubro também cantora, porque eu me envolvo com bandas universitárias, me envolvo com a capoeira, me envolvo também, vou fazer barzinho para poder me sustentar. Então o barzinho, durante muito tempo, voz e violão, foi o meu sustento, complementava a minha possibilidade de renda naquela cidade. E ali eu fiz toda uma carreira artística, você acredita, Camila? Eu me entendi artista na universidade. Caramba. E aí ali eu entendi que era uma coisa que tinha que caminhar paralelo. Mas sempre com muito medo de passar fome. Porque é isso, né? Ser artista no Brasil, ainda mais artista negra. Eu fiquei muito nesse lugar de não, eu preciso ter o meu contra-cheque, eu preciso ter o meu ganha-pão, de fato, né? O meu certinho todo mês. E vou fazendo arte de hobby. Até que em 2005... Você não era nascido. Acertei. Eu fui fazer um programa que chamava Fama, na Globo. Eu caí de paraquedas nesse programa, não sei se as pessoas aqui conhecem, mas era um programa de calouro, tipo The Voice, só que a gente ficava confinado igual um BBB. E era na casa do BBB que vocês conhecem hoje, aquela casa? Era na mesma casa. Na mesma casa. Só que era um programa que já existia em 3 edições. Aqui eu fiz foi a 4ª. E eu sempre, claro, como músico, todo mundo que gosta de música acaba assistindo esses programas, né? Até pra criticar. E eu tinha muita crítica. Só que aí eu falei, cara, todo mundo insistia muito pra eu fazer alguma coisa. Poxa, você canta bem, você tem que tentar. Eu não acreditava em mim, Camila. Eu achava que não era pra mim, achava que aquilo era pra quem era conhecido, quem era, sei lá... Pô, eu não sou loira de olho azul, eu não tenho parente nenhum na Rede Globo, por que vão me chamar? Não é que eu fui chamada. E aí isso mudou minha vida porque eu venho pro Rio. Então eu tô contando essa história toda, eu falo foi aí muito, que tá? você veio pro Rio. Então. Essa volta toda é pra mostrar por que eu cheguei no Rio. Eu chego no Rio porque até o programa acontecer, eu ficava, tá, ok, as pessoas gostam de me ouvir cantar, quando eu vou fazer algum show, lota. Mas por que eu? Tem tanta gente boa por aí, por que depois do programa, uma chave vira na minha cabeça que é, por que não eu também? Perfeito. E aí eu venho pro Rio. E aí tudo começa. A história da carreira artística, ela toma uma outra proporção na minha vida. Eu suspendo o meu CREA. Eu tenho CREA, tá, gente? Porque eu não tava dando conta de pagar, porque como artista virou uma chave que é, caramba, agora eu virei um autônomo, né? Então é isso, você não tem mais... Uma virada de carreira. É uma virada de carreira, eu chutei o balde, eu tinha carteira assinada, eu tinha salário, eu tinha um carro, uma moto, uma casinha que não era alugada, mas eu tinha uma estabilidade, eu tinha uma companheira, a gente tinha uma vida. Sim. Eu venho embora pro Rio e aí tudo se desfaz, então vira minha vida vira de cabeça pra baixo e um doutorado pra completar. Nossa...
eu retorno para Minas para fechar o doutorado, óbvio, eu entreguei minha tese, eu defendi minha tese, porque ela é muito importante para mim, é muito importante para minha carreira ambiental, eu nunca abandonei. Só que naquele momento, Camila, eu resolvi inverter a balança, eu resolvi realmente apostar numa carreira artística, onde a carreira ambiental, ela continuou e ela continua paralela, mas eu queria muito poder viver da minha arte, é o que eu hoje, há 4 anos, eu posso dizer, de tantos anos de carreira, quase 30, tem 4 que eu posso dizer para você que eu vivo da minha arte. Uhum. E hoje a engenharia ainda faz parte faz. Eu sou professora, eu era professora numa faculdade particular na Barra da Tijuca, aqui no Rio. Já tem um tempo que eu não dou mais aula lá. Muito em função das viagens, por conta das apresentações das temporadas, né, teatrais. Eu acabei me afastando um pouquinho, mas também é sempre um lugar que eu não quero romper. Sim. Eu amo dar aula. Eu levo a música para a sala de aula, eu levo o teatro para a sala de aula. As alunos ficam, como que você incorpora o teatro na sala de aula? Conta pra gente. É muito interessante, né? Porque a música sempre esteve presente na sala de aula. Mesmo quando antes de ingressar de fato na arte, eu dava um jeito de não ficar distante dela. Eu sempre enfiava, né? Uma capoeira, um teatro, uma música. Ali uma vez eu fui dar aula. E a aula era sobre conservação ambiental, áreas protegidas. E eu pedi para os alunos me entregarem um trabalho representando. Professora, você tá maluca? Alunos de engenharia representando. Engenharia ambiental. Isso lá em Teresópolis. Dava aula lá na FESO, uma faculdade que eu sou apaixonada lá em Teresópolis. Tenho uma relação super linda com eles, como colaboradora até hoje. E os alunos, professora, você não pode fazer isso com a gente só porque você é artista. A gente não... Eu falei, gente... Todo mundo aqui é um pouquinho artista. Alguém já arriscou cantar, nem que seja no chuveiro. Tem alguém aqui que deve tocar alguma coisa. Então, se juntem. Não precisa ficar engessado no seu grupinho, não. Pede ajuda ao grupo, vizinho. Gente, tem alguém aqui que pode tocar pra gente na hora da nossa cena? Ou que pode ajudar a gente? Viram que procó, foram reclamar na coordenação. Nossa! Eu peguei minha bolsa linda e fui embora. Nem tchum. Falei, deixa eles reclamarem. Eu falei, vocês vão ter 15 dias, vai ter tempo. Qualquer coisa me pede ajuda que eu tô aqui, eu vou ajudar. Eu sei que foi um ribuliço. 15 dias depois, quando eu chego na faculdade, a coordenação do curso falou assim pra mim, Verônica, você não tá entendendo. Eu nunca vi os alunos tão empenhados com a atividade como dessa vez. Ai, que bom! E eu nunca vi nenhum aluno chegar mais cedo, eles nunca... Quando vem, chega tudo atrasado, então faltam. Ninguém faltou esse dia. No dia da apresentação. No dia da apresentação. Ninguém faltou aula esse dia e chegaram, tipo assim, 4 horas antes, pra se preparar. Nossa! Mas, Camila, foi tão bonito, porque surgiram tantas coisas lindas. Por exemplo, teve um grupo que eu lembro que eles fizeram para representar as árvores. Eles fizeram, tipo, Inabaixo, tá? Uma coisa meio... Cada um era o braço do outro, era para mostrar que era a árvore balançando, era o vento. Então tinha uma coisa de uma interpretação de corpo também que eles inventaram, que não fui eu quem deu, eles que criaram. E aí um menino da sala do curso, na verdade de uma turma vizinha, não era nem da nossa turma, ele era mais avançado. E ele tocava na noite, eu não sabia. Eu nem sabia, ele era um cantor sertanejo de lá, da cidade, e era aluno. Foram pedir ajuda para ele entrou na sala para tocar, para os meninos cantarem, para poder... Fizeram uma paródia de uma canção. Uma canção muito famosa, até evangélica, que estava não sei se era evangélico-católica, mas estava todo mundo cantando muito na época. Eles fizeram uma paródia mudando a letra para a questão ambiental, para a causa ambiental. Ou seja, se viraram, deram seus pulos, como diz na Bahia. E foi a coisa mais linda do mundo. E eu falei para eles, vocês sabem, vocês não estão sendo avaliados, né? Eu não vou dar nota por isso. Vocês já passaram só de vocês terem se empenhado em querer fazer isso. Freiriana. O que está aqui não é, o que está em jogo não é. Eu quero saber se vocês estavam realmente interessados em entender. E olha para onde vocês levaram o conhecimento. Então, o fato deles se empenharem em brincar, de atuar, de cantar, de tocar, levar para uma coisa lúdica, artística, eu acho que isso vai fez com que eles... Até hoje tem aluno que me escreve. Professora, nunca mais esqueci aquele conceito de sustentabilidade por conta da atividade que a gente fez. Nossa. E não porque eu tive que decorar num livro. Então, Camila, de alguma forma, a arte, ela me levou para um lugar que a minha carreira como engenheira, ela foi para um outro lugar também. Porque é uma profissão, a gente sabe, que é muito tecnicista, muito cartesiano. O curso é muito cartesiano.
E eu acho que o fato de eu ser artista, de alguma forma, eu era vista como a maluca da faculdade, vem a professora Riponga. Eu ia perguntar o que os colegas falavam. Tinha essa coisa da Riponga, maluca, mas eu não estava muito preocupada. Eu estava preocupada não com o que eles estavam falando sobre mim, eu estava preocupada se os meus alunos estavam saindo ali com algum conteúdo, para além do que o que tem no livro. Porque hoje o professor Google, gente, tá tudo ali, né? Então, o que você faz para que esse aluno, esse estudante, né, queira estar ali com você? Como é que você faz com que haja realmente uma troca e não um adestramento ambiental, sabe? Uma apreensão de conteúdo para além, porque eu sou aluna também, eu sigo sendo. E eu tinha pavor disso, então eu falei, poxa, eu preciso ser uma professora diferente, sabe? E aí eu tô falando como professora, como consultora na área ambiental, a mesma coisa. Eu fiz muita consultoria, gente, para poder sobreviver no Rio quando eu cheguei, porque a carreira artística ainda não tinha decolado, era difícil demais, e não decolou ainda, mas enfim, hoje eu consigo me movimentar um pouco melhor. Eu comecei a colocar meu currículo e participar de editais de consultorias. E todas as atividades que eu fazia, de reuniões, de encontros, né, para poder... encontros coletivos mesmo, para roda de conversa, sempre tinha música, óbvio, eu sempre abri com música. Sério? Porque a música, Camila, ela é um lugar que você consegue afetar as pessoas mesmo. O afeto, de afetar nesse lugar. Então, vai ter uma reunião para a gente falar sobre conservação. Não, mas vai ter uma reunião com café e com música primeiro. Tá tendo um cafezinho ali com música, vamos lá ver o que é? As pessoas vão chegando. No momento que elas estão chegando, e aí? Tem mais alguém aqui que canta, que toca? Poxa, eu queria ouvir vocês. Aí sempre tem um senhorzinho que tá pitando um cigarrinho de palha aqui do lado, ó. Eu toco, fia. Que chega com o seu pandeirinho e vai tocar alguma coisa. Porque eu acho que aí você cria uma conexão com essas pessoas que poxa, eu sou uma forasteira, eu tô chegando ali na comunidade para conversar com eles sobre assuntos delicados. O IBAMA, são os agricultores que estão querendo dialogar sobre questões de terra, sobre demarcação, sobre... Cara, como é que você adentra um território que não é o seu, de uma forma amorosa e afetuosa, dizendo que você quer ouvi-los? Mas para primeiro ter essa atenção, eu acho que a gente tem que afetar para outro lugar, né? Chegar já assim, pá! Então eu aproveitava essa minha faceta artística para levar para os meus encontros também de engenheira. E eu acho que era um lugar que era muito bem aceito, sabe? Deu certo, então... Tô aqui pensando, né, Verônica, você falando dessa sua vivência no trabalho, que é possível, então, uma prática de afeto na engenharia. Deve ter. Né? Deve ser por aí. Eu acho que a via é sempre pelo afeto, sabe? Em tudo, Camila. Eu acho que na política... poxa, eu te acompanho já há tantos anos, né? Venho acompanhando, venho brigando, lutando para você ter esse lugar também, né? Nessa sua carreira também. Política, porque eu acredito demais em você, nas suas pautas, enfim. A gente faz política desde a hora que a gente acorda, né? A gente vive, o nosso corpo é político, né? Então eu acho que a gente precisa trabalhar outras possibilidades, né? Na militância. Eu falo agora também como militante, como ativista negra e lésbica em movimento. Eu acho que, óbvio que tem um momento do embate. Eu não estou aqui criticando quem usa outras metodologias. Tem várias formas de você militar. Várias. Eu estou falando a que eu gosto, a que eu mais me aproximo, a que eu acho que é mais eficiente. E que eu acho que essa via do afeto, ela é óbvio que a gente não está o tempo todo para ser afetuoso, óbvio. Mas eu acho que ela é um primeiro caminho, talvez, para a gente conseguir uma certa aproximação, para trazer as pessoas para a nossa luta, entendeu? E aí, quando eu falo na engenharia, que é um lugar muito também cartesiano, muito fechado, eu acho que é uma forma também da gente romper um pouco essas barreiras, essas bolhas, para também a gente abrir e ampliar o diálogo, porque eu acho que uma grande dificuldade nossa de comunicação, e você é da área de comunicação, você vai poder falar melhor que eu, e comunicação é poder, como é que a gente consegue se comunicar em tempos de tanta informação, em tempos de tanta aceleração de tudo. Hoje em dia a gente tem tudo à mão e a gente não se encontra. Não é louco isso? Eu lembro quando eu tinha 13 anos, eu marcava com meus colegas de escola e a gente nunca se perdia. No Carnaval, de Salvador. Itabuna. Nunca se perdeu. A gente se encontrava. Hoje com o celular, pergunta se a gente se encontra. E tem celular. E eu fico pensando, poxa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada e é aqui, ó, entre a gente. Não é sobre tecnologia. Cada vez mais avançada, mas o que não está avançando é a gente. A comunicação está sempre truncada, as pessoas mandam
Poxa, vai lá ver meu espetáculo, tá aqui o flyer. Mas quando é que é? Que dia que é? Tá no flyer. Uhum. Elas nem leem. Nem leio. Então, não tem isso, É um né? Eu te dei o exemplo imediatismo. hoje meu. Eu li o 177, era 277 o endereço aqui. Uhum. E eu fui indo. É uma correria, uma aceleração de processo. Eu acho que a gente precisa melhorar nossa comunicação, sabe? Eu acho que eu sempre uso esse artifício da arte, porque eu tenho. É a ferramenta que eu uso para me aproximar, para chegar de uma outra maneira, sabe? E como você falou aqui que é da década de 70, e você é uma mulher que já tem mestrado, doutorado, me conta quais foram os temas que você pesquisou Pois é. nessas áreas. Então, no mestrado, isso é importante, eu fiz um trabalho muito grande sobre o uso do fogo. O Brasil está queimando. De fora a fora, né? E é criminoso, a gente sabe disso, né? E eu fiz uma pesquisa, Camila, com agricultores familiares na zona da Mata Mineira, que era onde eu me formei e me pós-graduei, né? Eles têm, no Brasil como um todo, a gente tem uma prática, uma cultura do uso do fogo, né? No meio rural, para limpar pastagem. Porque, de fato, depois que você... é uma forma mais econômica, tem muita gente que não tem mecanização. Então, agrícola, né? Então, usa o fogo para poder limpar as áreas, para poder trazer uma nova cultura. E não sei se você já reparou, mas quando você coloca o fogo em determinada área, depois de um certo tempo, quando chove, vem os brotinhos. Ele acaba liberando algumas sementes que estão em fase que a gente chama de dormência. Elas estão dormindo. Não sabia. Estão dormindo. E o fogo, de alguma maneira, quebra aquele pedacinho da semente que precisava abrir para que o broto florescesse. Isso tem várias formas de você fazer isso. Pode ser com mecanização também. A mecanização agrícola faz isso também. O fogo tem essa propriedade, mas ele também, se você não usa de uma forma controlada, que é o que a gente sugere, o IBAMA e todas as práticas, né, de extensão rural orientam, é se você tem que fazer um uso controlado desse fogo. E não é só controlado, você tem que saber manejar esse fogo também. Porque se você usa de forma recorrente, vai chegar uma hora que aquela terra não vai te dar mais nada. Não vai ter semente que ela vai adormecer para todo sempre. Caramba. É isso. Porque você vai romper com todas as propriedades físicas, químicas e biológicas que residem ali. Você vai deixar esse solo estéril de tanto fogo ou de tanta agressão que você está usando ali. Então, tem todo um manejo. Né? Eu fiz mestrado, eu fiz doutorado com meu orientador, ele era uma sumidade no Brasil sobre incêndios florestais. Ele já faleceu, o Guido Assunção Ribeiro. Então, tem uma pesquisa muito forte nisso. Não é aleatório, não pode ser indiscriminado, não pode ser irresponsável. E o que a gente está vendo no Brasil é um incêndio criminoso, é irresponsável. Existe uma conotação política muito séria por trás para derrubar o governo Lula. A gente sabe disso também, tem fontes seguras sobre isso. E só que as pessoas não têm a dimensão do que isso acarreta, né? Porque, enfim, eu fiz um estudo com os agricultores sobre como essa prática é ou perpetuada de geração em geração. A gente tem, né? O ser humano ele é pirotécnico, né? Ele tem uma tara por fogo, né? A gente tem uma coisa com fogo, né? Então existe isso no estudo também. É um estudo muito bonito, porque mostra, de fato, que esses agricultores familiares, pelo menos nesse espaço, né, onde a estatística alcançou do estudo, era super comum, era cuidadoso, era mais para dar conta do lixo, porque não tem coleta. A gente queima o lixo, filha, no fundo de casa. Mas como é que você vai para queimar seu lixo? Não tem coleta, se a gente não queimar, dá rato, dá barato, não. Mas é tudo pequenininho, é uma escala muito menor. O que está acontecendo no Brasil é uma escala absurda, gigantesca. Sim. Não é desse universo que a gente está falando. Então, eu falo com propriedade. De maneira até organizada nacionalmente. E organizada. E ponto ali, né? Então, o meu estudo foi basicamente com isso, numa área, Camila, que é o entorno de uma unidade de conservação, que é o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, que é muito importante para a região da Zona da Mata Mineira. Ele corta 8 cidades, né? Enfim. E aí, no doutorado, eu já fiz um trabalho que foi sistematizar os processos participativos do plano de manejo dessa unidade de conservação, que foi uma unidade de conservação que foi protagonista no Brasil com relação é a primeira unidade de conservação que teve um processo participativo com as comunidades rurais do entorno para elaborar um plano de manejo. Nossa, conta mais sobre isso, importante. Muita briga e muita luta. Muita luta. Na década de 70, o governo, a gente vivia ainda um período pós-militarismo no Brasil, então era o IBDF na época, colocou o exército
para botar as famílias para fora. Nossa. Porque ia criar um parque. E as pessoas que não sabiam o que era um parque, existem algumas categorias de unidade de conservação no Brasil, o parque é uma delas. O parque é uma categoria de uso indireto, ou seja, você não pode adentrar de qualquer forma, você não pode... Ele é reservado à visitação com restrição, pesquisa, enfim. Ah, vai ser um parque, é o quê? Vai vir leão pra cá? É um parque de diversão, vai ter rodas gigantes. Eles não sabiam nem o que era um parque. Ninguém explicou. Só acordaram um dia, tava lá com as galinhas no quintal, e de repente, não só as galinhas, mas um exército chegando para tirar todo mundo, o porco, a galinha, todo mundo. Como que você faz isso? Como que você faz isso? E era uma prática recorrente no Brasil na década de 70, porque a gente importou o modelo americano de criação de unidades de conservação. Então, meu estudo é todo nesse universo, sabe, Camila? E quando eu estava fazendo meu doutorado, eu estava trabalhando com o CTAZM, que é uma organização não governamental que tem mais de 30 anos de atuação na região, lá na Zona da Mata, com a agroecologia e com a agricultura familiar e processos de conservação e desenvolvimento local. Eu estava atuando com eles já há 5 anos, então mas eu tinha vindo para o Rio, eles me contrataram como consultora para terminar. Eu terminei meu doutorado nessa fase já, me afastando como técnica da instituição, mas como consultora para ajudar esse processo do plano de manejo. Então, a gente consegue aprovar o plano de manejo junto ao Instituto Estadual de Florestas de Minas, que é o instituto responsável pela preservação dessa unidade de conservação, e junto a uma comissão imensa equiparado, tá? Homens e mulheres, tem equidade de gênero, Nossa, tem toda uma... lindo. A gente conseguiu pontuar isso com eles, tem toda uma discussão. Então, os agricultores familiares organizados nessas cidades que fazem fronteiriças com o parque participaram desse trabalho. Não foi o CTA que inventou, não foi a Verônica, não é mérito nosso. A gente só ajudou a articular e organizar e dar conta desse processo de forma conjunta. Já existia um movimento dos agricultores acontecendo, de embate, de enfrentamento, de confrontamento sobre isso, né? Muitas mortes aconteceram. Nossa. Se você vai estudar a região, existe uma região onde os povos indígenas da etnia Puri, os Puris, residiram naquela região e foram dizimados. E os Puris são famosos no Brasil por ser uma etnia mais de confronto, de enfrentamento, de não abaixar a cabeça, de ter enfrentado os colonizadores. E aí, quando você vai lendo sobre isso, você vai entendendo de onde vem essa articulação, existe um sindicato muito forte na região. Os agricultores se organizam fortemente ali. E aí você vai entendendo. Eles parecem muito com você, Terra. E existe uma luta muito forte na região que antecede a minha chegada ali. Mas eu tenho muito orgulho de falar que no momento em que a gente assume essa discussão junto com os agricultores, a gente ganha essa luta com o Instituto Estadual de Florestas para existir um consenso e um acordo e uma gestão. Não é só o plano de manejo que foi elaborado participativamente. Hoje existe uma gestão participativa que é obrigatória, né, pelo SNUC, que é o Sistema Nacional. A lei do SNUC é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Ela exige que haja uma gestão participativa também. Nossa, perfeito isso, porque aí doutorado foi nessa área. Nossa, que ótimo isso. E usava muita música. Gente, tinha uma reunião, porque é um lugar muito tenso, de você tá... É uma área de conflitos de interesse. Existem conflitos de interesse. Muitos conflitos. Então, o que está acontecendo agora lá na região? Uma exploração de bauxita. Caramba. Tem várias empresas de mineração querendo entrar no parque para explorar bauxita. Enquanto que o Instituto Estadual de Floresta e os agricultores que vivem ali, que dependem dessa água. Ali é um manancial de água. Nossa. E de diversidade, de biodiversidade. Então, existem vários interesses ali acontecendo. E em prol de um desenvolvimento que eu questiono muito e que tem interesse muito mais na floresta derrubada e queimada do que em pé. É muita burrice. O Brasil ele é imenso, ele é muito rico com as florestas em pé e não derrubadas. A gente é uma caixa d'água. Uma caixa d'água. Nós somos a maior reserva de água doce do mundo. Você tem noção que isso pode acontecer daqui a uns anos? A guerra não vai ser por petróleo. Já existe lugar que não tem água potável. Eu venho do Nordeste, eu venho de um lugar que tem seca extrema. Eu sei o que é racionar água durante 2 meses. Tomando banho de caneca, lavando prato na pia, com isso aqui, ó. Com um copo de caneca que eu tô bebendo aqui agora. Eu valorizo muito isso. A gente não lava calçada, como no Sudeste. Não existe isso. Não existe você lá pegar uma água
vem na torneira que já foi tratada para você lavar carro e calçada. De qualquer jeito. Eu lavo um balde, eu deixo o seu carro brilhando, me contrate. Com um balde. Um balde. Um balde. Perfeito. Eu deixo brilhando. Que é isso, é você vir de um lugar que você sabe que aquilo é escasso. O Brasil ainda não sabe o que é escassez de água, como a gente sabe no Nordeste. E valorizar isso. Então, Camila, todas as reuniões eu tentava trazer para um lugar muito afetuoso. Porque eu sabia que ia ter quebra-pau. E tinha. Isso, mas a gente tem que começar de partir de um lugar que as pessoas cheguem ali um pouco menos armadas. Menos desarmadas, pra gente poder dialogar. Senão não tem diálogo. Pode até ter diálogo, mas não tem escuta. Então, eu acredito que a arte ela tem um poder extremo nesse lugar, de atravessar as pessoas. A gente canta uma música em inglês sem nem saber a letra, né? Todo mundo canta junto. E todo mundo se aproxima naquele momento, tá abraçado, já tá abraçado, cantando junto, não sabe quem é. Chorando, tá feliz. Feliz, dando a mão e abraçado, sabe quem é. Ai, que linda essa música também. Sabe quem tá cantando. Então ela tem um lugar, né? Eu tô falando da arte, da música, mas o teatro também tem isso, né? Você vai ver uma peça, você se emociona, você não sabe nem quem tá ali, o que é aquela história direito, mas você se emociona. Então, existe um lugar aí que eu acho que a arte, ela, assim como ela me salva todos os dias, eu uso muito ela para tentar, de alguma forma, é pretensioso, né? Salvar o mundo através da arte, mas é isso que os artistas tentam fazer. Eu acho que é um pouco isso. A arte significa um pouco isso. E, Verônica, hoje, assim, o que você acha? Quais são os principais desafios na política ambiental? Meu Deus. É difícil. É uma pergunta difícil, porque... Que é quase... uma utopia. Eu acho que a gente tem vários acordos, né? O Acordo de Paris, tem o Protocolo de Kyoto, tem vários acordos que são feitos, né? Pelo G20, Olha, a gente tem um histórico no movimento ambientalista brasileiro. A gente tem um histórico, na verdade, de discussão sobre conservação ambiental que remete a Tbilisi lá em 72. Foi a primeira conferência mundial sobre o meio ambiente reunindo os grandes países ricos do mundo. 20 anos depois teve a Eco 92. É sempre de 20 em 20. Depois teve a Rio+10, na África do Sul, e depois, agora, de novo, a gente está reunido no G20 para discutir mais uma vez pautas importantes. Eu acho, Camila, que existe uma questão que é... A gente vive num sistema eurocêntrico, capitalista, ocidentalizado. A gente não tem como fugir disso, enquanto Brasil. A gente está no Mercosul, a gente está dentro dessa roda aí. E eu acho que é um buraco sem fim. Não é sendo pessimista, mas é sendo muito honesto, no sentido de que a pauta ambiental, ela jamais vai se sobrepor a uma pauta desenvolvimentista. Sim. E que eu não estou dizendo que ela não precisa existir, ela precisa, a gente precisa desenvolver, a gente precisa crescer. Mas o que eu estou dizendo existem tecnologias limpas, existe uma pauta muito forte sendo abraçada por vários países lá fora, inclusive, sobre sustentabilidade, e que a gente ainda não deu conta aqui. E aí existe uma falta de interesse político sobre isso. Oslo, a capital da Noruega, ela consegue hoje transformar todo o lixo em energia. Nossa. Existem muitos estudos sobre isso. Então, o lixo, ele não vai para... Não existe aterro para ficar lá. Não existe lixão, gente. Lixão já é proibido no Brasil desde 2014. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu dou aula disso, ela existe, ela colocou um teto para extinguir os lixões até 2014. Ela foi aprovada em 2010. Até 2014. E ainda existe. Mas, gente... Não existe coleta. Quem dirá seletiva? A gente não sabe fazer com o nosso lixo. E o lixo é dinheiro. O lixo é dinheiro. Então, a gente pode captar gás, metano. O gás que vai para sua cozinha, metano CH4, tá no lixão. Coloca um cano. Capta isso. Leva para as casas. Bota nas casas. A gente pode gerar energia elétrica. A gente pode gerar uma série de coisas. Então, assim, por que não acontece aqui? Não é porque a gente não tem pesquisadores que estão se debruçando sobre isso. A gente tem um capital social e de tecnológico de pesquisa muito rico, um dos mais ricos do mundo. Sim. Só que os pesquisadores estão batendo cabeça. A gente não consegue fazer com que essa pesquisa que está na academia vá, de fato, para as políticas públicas e para as ruas. E durante muito tempo eu fiquei em crise, me questionando, poxa, o que a gente está fazendo aqui na sala de aula que a gente não está dando solução para os nossos problemas ambientais lá fora. Então, eu estou dando aula aqui, mas tem um esgoto a céu aberto, que é um córrego aqui na frente, passando, e aí? Como é que a gente resolve isso? Então, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Eu não quero que a minha tese de mestrado e doutorado vire pó na prateleira. Sim. Ela precisa ser folheada. Eu detesto gente que risca ali. Eu falei, gente, risca, pelo menos alguém abriu e leu. Exatamente. Risca, abre, tira, manuseia. Eu vi que foi amassada porque alguém marcou aquela página.
as pessoas não vão à biblioteca mais, sabe, Camila? Então, é isso, assim, tá, ok, a gente tem o Wikipedia, enfim, a gente tem nada, tá, ok, mas, cara, acessa essas pesquisas, a gente tem que trazer essas pesquisas para além das prateleiras. Então, me deixa muito angustiado. Eu acho que a questão ambiental no Brasil ela é muito séria, ela não está sendo levada a sério como a gente gostaria, eu falo a gente como movimento ambientalista, eu acho que a gente ainda não viveu, de fato, uma crise global, sabe? São localizadas. A pandemia de Covid, ela foi um aperitivo do que está por vir. Nossa. Porque se a gente continuar mexendo, como a gente está fazendo, né, com o planeta, eu acho que o que vai vir vai ser muito pior. Porque a quantidade de fungo, bactéria e de outras cositas más que estão lá no subsolo, só esperando uma brecha para vir à tona, assim que a floresta toda queimar, vocês não vão ter ideia. Eu falo para meus alunos muito isso. Olha, uma monocultura... eu não acredito em praga. Praga somos nós. Eu falo para meus alunos, praga somos nós. A praga, ela não existe. Eu tenho essa teoria, tá? Os biólogos, enfim, entomologistas, enfim, agrônomos quiserem me contestar, eu não tenho nenhuma questão com isso. A praga é o ser humano. Tá tendo um ataque de gafanhoto na lavoura de arroz lá no Mato Grosso. Ou de soja, não sei aonde. Claro que vai ter um ataque. Terra, qual a fruta que você mais gosta? Goiaba. Eu amo manga. Pra quem nos ouve, o Terra é o nosso técnico aqui. Eu tô aqui conversando com os meninos maravilhosos que estão aqui fazendo o nosso... Qual a fruta você mais gosta, Camila? Ou, enfim... Uma fruta, abacate. Imagina que você sonhou e acordou deitada numa floresta de abacate. Você pode comer quantos você quiser. Ou de goiaba, ou minha manga. Imagina se eu sou um inseto e eu não precise voar muito para achar o alimento que eu mais amo. Por quê? Um outro bateu asa e me contou que lá no vizinho eu não preciso lutar com predador nenhum porque só tem o que eu gosto. Você acha que eu vou aonde? Obviamente. Aí a gente tem coragem de dizer que aquele inseto é praga. Ele só tá indo onde é mais fácil. Se só tem arroz ali, eu vou ficar lutando, porque ele numa floresta biodiversificada, ele tem que lutar com milhões de coisas para poder sobreviver. Com um predador X, Y, Z, para conseguir achar aquele alimento que ele precisa, para poder continuar sobrevivendo. Se eu tenho um lugar onde só tem o que eu gosto e o predador vai ser menor porque ali não tem uma diversidade X nenhuma, eu não preciso lutar muito, e aí a gente diz que ele é praga? Então, assim, o que a gente está fazendo com nossas florestas? Que é reduzir a biodiversidade associada, que é mais séria ainda. Então, assim, a gente está indo para um buraco sem fim, sem fim, por conta de uma... A gente está desmatando o Brasil todo para plantar grãos, para alimentar um gado, para uma carne que não fica para gente. Exatamente. Vamos falar sobre isso, porque a agricultura brasileira, passando fome, pecuária extensiva, que é aquela grande, não estou falando de agricultor familiar que eu trabalhei, não. Estou falando do grande. Ela consome 70% da água do Brasil hoje. Você tem noção que 70% da água nossa ela é destinada a essa agricultura? Eu estou falando de 70%. Os outros 30% é para todo o resto, tá? Inclusive o carro que você lava. Inclusive a água que você bebe e o banho que você toma. 30% é para o resto do Brasil. Se vira aí. 70% a gente precisa para a nossa agricultura. De uma carne que não é pra gente. A gente não tá comendo essa carne de nobre, maravilhosa. Essa carne é para exportação. Então eu questiono, eu falo, peraí, se esse grão todo não é pra gente, é para alimentar um bicho, um boi, um animal, que é uma carne que nem fica pra gente, e aí com todo respeito a quem não come carne, né? Óbvio, a gente está falando aqui de uma economia que gira em torno... Nós somos um país agrícola. Estou falando de uma economia que gira em torno de uma alimentação e uma nutrição que é baseada numa proteína animal, né? Na sua maioria. Porque a gente não tem uma política pública ainda para inverter essa pauta também. Como é que pode isso? Então, para onde a gente vai? Então, quando você me pergunta para onde vai, eu fico realmente muito temerosa, Camila. Eu acho que é gravíssimo. É assustador que a gente está vivendo agora o furacão que está acontecendo na Flórida, toda a seca. Você viu o que aconteceu agora no deserto, gente? Sim, choveu. O que daria para chover o ano todo. Isso é reflexo da crise climática. E aí eu vou além, eu vou
citar o Leonardo Boff. Não é uma crise climática, é uma crise humanitária. A gente está vivendo uma crise humanitária. E aí, como eu sou uma artista negra que pesquiso gênero e raça já há muitos anos, e na pandemia eu fiz várias lives para falar sobre isso, inclusive com a Tainá de Paula, nossa vereadora, para falar sobre racismo ambiental, para falar sobre meio ambiente. A gente, e aí agora, pensando no Krenak, em todos os nossos filósofos, nossos teóricos africanos também, a gente se apartou da natureza, Camila. Sim. A gente se achou muito superior a ela. Então, as culturas indígenas e africanas, elas têm uma relação muito mais próxima da natureza, né? Então, como a gente está vivendo um mundo capitalista, ocidentalizado e eurocêntrico, eu acho muito difícil se a gente não, Sankofa, se a gente não for lá no passado e buscar de novo a chave para abrir essa gaveta, a gente não tem saída. Não tem saída. Ótimo. Chegou agora a hora, então, do quadro Tretas na Engenharia. Me conta, Verônica, uma treta na engenharia. Ai, socorro. Gente, esse povo adora o fuxico. Cara, eu acho que tem uma treta que ela é comum na academia, não é só engenharia, que é o que tem de trabalho acadêmico que a gente acaba ali, a gente como estudante, na graduação, ou estagiário, ou estudante de mestrado, doutorado, a gente acaba dando muita aula para os professores. Os professores estão ganhando dinheiro com consultoria, vamos combinar? Somem. E deixam os alunos dando aula, enquanto eles estão fazendo consultoria. Isso é uma verdade. Não estou falando mentira nenhuma. Eu sei porque quando eu estava na academia, lá em Viçosa, eu voltei a Viçosa, inclusive, como professora. Nem falei isso. Eu passei 2 concursos lá. E eu fiquei como professora em segundo lugar, como efetiva, não me chamaram, mas como substituta durante 1 ano. E o que mais recebi de reclamação dos alunos era: professora, você fica, né, aqui. Eu, como assim? A gente te acha na sua sala. Caramba. Eu tomei um susto. E eu falei, como é que não? Porque os professores eles não nem aparecem, deixa. E é uma crítica que eu tô fazendo, tá? E não é só onde eu estudei, não. Tem várias universidades fazendo isso. E eu falei, não, mas peraí. Nada contra quem faz suas consultorias, não é sobre isso, mas você precisa estar presente para os alunos. E aí eu fico pensando que essa é uma treta. A segunda é, o que a gente colabora de trabalho que depois o seu nome nem aparece. Sim. E eu já ouvi muito aluno reclamando que o professor orientador publicou e não botou o nome. Nossa. Como se fosse dele. Apagamento. É apagamento atrás de apagamento. Então, existe uma treta que a gente precisa falar sobre isso, que é, gente, cadê a propriedade intelectual? E aí é pra tudo, tá? Na vida. Porque se tem uma coisa que eu posso falar com propriedade é sobre apagamento. É sobre apagamento. Camila, o que tem de trabalho meu e que não me acreditam. Nossa, o que tem de... Inclusive no teatro. Nossa! Se eu te contar. Inclusive no teatro. Então, assim, é muito sério esse apagamento da gente na arte, na literatura, na academia. Então, existe uma treta na engenharia que ela é comum a muita gente, é por isso que eu tô citando. É o que me ocorre agora. Perfeito. Precisamos cuidar disso, tá, gente? Pra gente encerrar esse tema da engenharia, eu queria que você desse um conselho, ou uma fala, um carinho, um afeto para uma menina engenheira que está ingressando na engenharia. Uma menina negra engenheira. Que bom que você tá aí. Porque eu lembro que quando eu entrei, eu era a única mulher negra da sala. Eu lembro que eu era a única negra na sala. E eu lembro que também eu tive durante toda a minha graduação. Eu fiquei 13 anos em Viçosa. Entre graduação, pós-graduação, né? Foi uma graduação, um mestrado e um doutorado. Eu tive uma professora negra. Uma professora negra. Ao longo de todos esses anos. Solange, de álgebra. Simone, álgebra. E aí eu fiquei pensando, Camila, que o quanto era importante para mim ali vê-la. O quanto era importante quando eu via que estava... Primeiro, mais mulheres chegando na engenharia, cada vez mais, né? Hoje em dia a gente tem um quadro bem diferente de quando eu entrei em 92, com 17 anos. Tô entregando a minha idade. E eu lembro que eram poucas meninas na engenharia. Engenharia florestal é uma coisa diferente, só tem em Viçosa e na Exalc. Na Rural, no Rio.
São poucos cursos de engenharia florestal no Brasil. Viçosa é um dos melhores do Brasil, né? Se não, número 1. Senão, só perde para Exalc, eu acho. Ou é a briga, né? Sempre tem um que tá primeiro e outro tá de segundo. E era um curso que tinha muitos meninos, eram poucas meninas, e negra, então, era eu. Então, eu acho que, primeiro, você tá aqui. Que bom que você tá na engenharia. Eu acho que é um curso que cada vez mais as mulheres estão entrando, engenharia civil, engenharia agronômica, engenharia de agrimensura, enfim, ambiental e sanitária, tem muitas, né? Eu acho que é muito importante você estar ocupando esse lugar, porque é um lugar que durante muito tempo foi destinado somente aos homens. É um curso que muitas meninas negras não têm acesso, porque a gente tem dificuldade de acessar o curso, ingressar no curso superior, porque enquanto você sabe que as pessoas brancas elas saem da escola, do ensino médio e ingressam diretamente, você está preocupado em 4 condições que você tem que pegar, no trabalho que você tem que ter para poder pagar essas condições, ou você tem que ajudar sua mãe faxinando a casa dessas pessoas que estão ingressando antes de você. A gente sabe de tudo isso. Então, geralmente são pessoas muito periféricas que têm um capital social muito abaixo. Então, eu acho que primeiro é não desistir. Eu não sei quantas condições você pega para estar, eu não sei quantos trabalhos você tem que juntar para poder acessar essa universidade, mas só de você estar ali, você pode ter certeza que você está sendo referência para muitas outras meninas que estão tentando chegar até ali. Não vai ser fácil, mas quem foi que falou que é para ser? E aí eu vou dar um outro lugar que é, poxa, para a gente que chegou, enquanto povo negro, que chegou aqui dentro de um tumbeiro, a gente chegou dentro de um tumbeiro, acorrentado, e a gente sobreviveu. Você vai conseguir. Ah, que linda! Bem, olha, você encenou no teatro a mãe de Leci Brandão, que é cantora e deputada estadual, para quem nos ouve aqui, né? Querida. E ela lançou em 89, já no pós-constituinte, na redemocratização do país, o álbum Das Coisas que Mamãe Me Ensinou. Sim. E é um álbum que eu adoro. E também, na contracapa, tem uma foto da Leci com a camiseta Sindicalize-se. E aí eu queria te perguntar a importância da política, a gente está aqui num espaço sindical, sim, da importância dos engenheiros e das engenheiras se sindicalizarem também, claro, na luta por direitos, claro, e também das coisas que mamãe te ensinou. Ah, são muitas. Nossa, e é a música que é o meu solo no espetáculo, essa música, eu, né? Sei. Enfim, a Leci, ela tem uma importância, assim, absurda para o Brasil, eu falo para o Brasil mesmo, porque é para além da arte, né? Ela é uma artista, né, Camila, que ela sempre fez política. Eu costumo dizer, quando eu vou dar entrevista, que ela sempre fez política, muito antes de se tornar uma parlamentar. Porque todo o trabalho, se vocês pegarem toda a obra da Leci para pesquisar, tem sempre uma música para falar de alguma questão que nos envolve enquanto minoria. Né? E aí eu estou falando agora enquanto minoria. E por que ela tem essa sindicalice? Porque ela sabe da importância que é da gente estar em coletividade, dentro de esferas, de associações, resguardados por uma instituição, por uma sindicalização que nos resguarde e nos conecta enquanto grupo, né? Tem um provérbio africano que eu amo, que eu uso no meu infantil, Aquile, que eu vou falar dele daqui a pouco, que é: se quiser ir rápido, vá sozinho, mas se quiser ir longe, vá acompanhado. É sobre isso, sindicalizar, a importância de sindicalizar é isso, é você saber que você não está sozinho dentro de uma pauta que te é cara, que é importante para você, e como é que você se organiza enquanto grupo, porque, poxa, interesse todo mundo tem, tá todo mundo brigando pela mesma coisa, tá, mas se for solto, é justamente o que o sistema opressor quer, que a gente se disperse. Foi assim que fizeram quando a gente chegou aqui nos tumbeiros, nos navios negreiros. Coloca-se povos de diferentes partes do continente que não falavam a mesma língua, e isso já é uma estratégia para você se desarticular, comunicação é poder. Se você não fala a mesma língua, você se desarticula já de imediato. Você até consegue se conectar através de outras vias. Acabei de falar da música, da importância que tem a música para o afeto. E você se conectar numa outra dimensão. Mas existe música nesse espaço? Não, é lógico que não. A ideia é desarticular, desagregar. Um povo que não se conhece, que não se articula, ele é um povo fraco e fácil de ser manipulado. Então, eu acho que a Leci, ela sempre teve essa dimensão dessa importância. Eu acho que não é à toa que ela se envolve com a política, de fato, no sentido de se candidatar. Então, ela é deputada estadual em São Paulo, ela tem uma carreira política em São Paulo, e que é importante para o Brasil inteiro, porque as leis que ela aprova lá nos interessam, né? Então, nos interessam. Eu acho que é um trabalho imenso. A minha mãe,
A Leci, ela fala que a dona Leci, que é a mãe dela, é a pessoa mais importante da vida dela. Sim. E foi quem ensinou tudo pra ela. E eu tenho uma relação com minha mãe da mesma forma, dona Zil Bonfim. Maria, mas não conhece como Zil. E eu tenho essa mesma relação com a minha mãe. E minha mãe me ensinou quem era a dona Leci Brandão. Nossa. Aqui eu represento a Leci. Olha, que bonito. Não a Leci mãe, a Leci filha. Porque lá em casa, eu falei no início da entrevista, meu pai adorava samba. Não tocava nada, mas ele era um homem que amava dançar e sambar o samba do Rio. Eu vim conhecer o samba do Recôncavo, o samba de roda, que é a minha paixão e minha pesquisa no meu trabalho, depois de mais velha. Porque lá em casa só rolava Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, Leci Brandão, Benito de Paula, papai amava Benito de Paula, GP, Alcione, que é maranhense, mas já estava aqui no Rio, Clara Nunes, que é mineira, mas já estava no Rio. Então era isso que tinha lá em casa. Então eu cresci ouvindo minha mãe me falar de Dona Leci. Do quanto Leci era uma mulher ética, maravilhosa. Minha filha, ela toca também coisa, ela toca percussão, você já viu? Ela toca tantã, ela toca não sei o quê. Que minha mãe sabe que eu também gostava de tocar percussão. Ela falava de... Leci chegou até mim pela minha mãe. E aí corta para... Eu chego no Rio, já estava fazendo o musical Elza, quando me veio um dia uma vontade muito grande de falar de Leci no teatro. Eu já estava fazendo musical, né? E eu falei, poxa, que injusto, o Brasil é muito injusto com Dona Leci Brandão. Por que ninguém nunca fez um musical sobre ela? Por que falam de Clara Nunes, tem Elza Soares e Alcione e Leci não? Pois eu quero usar o meu lugar de fala, eu quero falar de uma mulher negra e lésbica no teatro, no samba. Eu vou falar sobre Dona Leci Brandão. Nunca tive dinheiro. Corta para 8 anos depois recebo um telefonema do Bruno Mariose, do Pilar, que é o diretor dessa peça, me convidando para fazer a peça sobre Leci. Uma peça sobre Leci. Eu falei, oi? Nossa! Foi, juro, ninguém sabia dessa história. Eu falei, e aí eu não tenho ego, não, eu não preciso montar o meu. Eu só queria contar essa história. Então eu estou muito honrada e muito feliz de saber que hoje sou premiada por esse trabalho. Estou indicada ao APTR por esse trabalho. Fui indicada, né? Infelizmente não ganhei, mas só de ser indicada é uma honra muito grande. Então, assim, eu tenho muita amor e gratidão a esse trabalho, Camila, porque eu consegui homenagear Leci Brandão através da mãe dela, em cena, que era um sonho da minha vida. E minha mãe, imagina, sabendo que hoje eu faço esse espetáculo, enfim, é uma alegria. Uma alegria. Minha mãe me ensinou muita coisa, Camila, minha mãe me ensinou tudo. Tudo que eu tô falando aqui hoje, eu herdei da minha mãe. Inclusive, minha mãe... Ela é petista doente, lulista doente. Ela é uma pessoa que ela sempre teve muita consciência política. Ela mal completou o 2º grau. Mas eu não conheço ninguém tão politizado quanto a minha mãe. E foi ela que me ensinou a ser como eu sou. Consciência de classe. Com consciência de classe, dos meus direitos, do meu papel no mundo. Foi minha mãe. Inclusive, da minha consciência racial também. Minha mãe é mulher branca, meu pai era negro. Minha mãe branca. Eu venho de um fruto de uma relação interracial. E minha mãe, ela ensinou a gente a se amar como a gente era. Vocês têm que se amar como vocês são, meu pai também. Então, essa coisa desse posicionamento político que eu tenho hoje, de ser uma ativista, eu devo tudo à minha mãe. Mesmo. Chegou a hora do quadro Engenharia Também é Cultura. E nós vamos aqui fazer uma indicação que é da cantora Marina Iris, que acabou de lançar um single Assumindo, com participação da cantora Leci Brandão. Lembrando que todas as indicações estarão na descrição desse episódio. E também estamos indicando o IPEAFRO, porque esse ano o Teatro Experimental do Negro completa 80 anos. 80 anos. E para você, Verônica, quais são as dicas culturais? Gente, salve o TEM, né? Salve Abdias e toda a companhia, né, do Teatro Experimental do Negro, que é importante demais pra gente falar disso. Obrigada por ter lembrado, Camila. Então, Marina Iris, um cheiro, Dona Leci, um cheiro. Tenho coisas também vindo aí pra Dona Leci, tá de surpresa. Tem surpresas vindo aí, porque os 80 anos dela esse ano. Verdade, é um ano de muitas comemorações. O Leci Brandão Musical segue. Em cartaz a gente segue, eu tô no palco giratório. A gente não tá em cartaz, a gente tá circulando pelo Brasil com palco giratório. Ah, perfeito. Então a gente vai ter mais algumas apresentações aí pelo Brasil. Como as pessoas acessam? Tem Instagram? Fala o Instagram pras pessoas. @ Na Palma da Mão Musical. Perfeito. Eles inclusive estão indo pra São Paulo essa semana, mas não sou eu que tô fazendo, porque
eu vou falar do meu infantil, eu tô em cartaz com o meu infantil também. Foi uma pauta que veio depois, então tem uma sub minha fazendo, a Dona Leci, nesses dias que vão acontecer em São Paulo agora. Eu queria dar uma indicação que primeiro, eu queria falar que eu tô como dramaturga e elenco de um projeto chamado Zona Lésbica. Uhum. É um projeto que reúne 8 mulheres lésbicas e que vai estrear em janeiro no CCBB, aqui no Rio. E que tem como convidada também, numa participação mais do que especial, Dona Leci. Que legal. A gente tá tudo ainda muito inicial, a gente está montando esse trabalho ainda. Dizem que não é bom falar, né, para não entrar água, minha mãe que fala, né, que é bom guardar. Mas como eu sei que quem me cuida não dorme, e eu sei que isso é muito mais... Eu acho que pode até ter negatividade, mas o que a gente está pensando é tão grandioso para os nossos corpos, nossas pautas. E são pessoas tão lindas que a gente está homenageando, que eu não tenho dúvida que não vai afetar, sabe? Eu tenho certeza que vai acontecer e vai acontecer lindamente, porque tem que ser. Se for para ser, vai ter que ser e vai acontecer. Queria dar uma indicação de teatro infantil. Primeiro, O Sorriso do Palhaço, que é um infantil que vai acontecer no Teatro César Firjan, Jacarepaguá, domingo agora, dia 13/10, às 17 horas. Sorriso do Palhaço é um infantil lindo que a minha namorada Yasmin Patache faz parte do elenco. E ela está em cartaz também. E ela também, junto comigo, no meu infantil Aquile. A menina Aquile, seu tambor falante, a gente aprovou um edital do César Firjan também. Perfeito. E a gente vai circular agora, primeiro, dia 17/10, semana que vem, né? No César Firjan Caxias. Dia 20/10, César Jacarepaguá. Dia 21, SESI Macaé, alô galera de Macaé, e 22/10, SESI Itaperuna. Então a gente está circulando com esse infantil que é uma adaptação do meu livro infantil, que você falou no início, e a gente está circulando com esse trabalho, que é um trabalho que eu tenho muita paixão, porque primeiro é um projeto da minha vida, é o meu projeto. É um trabalho onde a gente fala de África com as crianças, no mês das crianças. Por que eu estou dando essas duas dicas, né, de teatro infantil? A gente está no mês das crianças. Então, levem as crianças, levem as famílias, levem sua criança, as crianças de todas as idades para o teatro, para prestigiar. Esse musical Aquile, Camila, é para falar de África com as crianças do ponto de um lugar da beleza, da potência, afetar as famílias a partir de um lugar que eu, por exemplo, não conheci. Todas as vezes que a gente fala de África ou falar, é sempre de um lugar muito negativo. Pobreza, ebola, AIDS, guerra civil. Nunca trazem pra gente uma África potente, que é o que a gente é. Tudo nasceu em África. É o berço da humanidade. A engenharia nasceu em África. Sim. A arquitetura, a medicina. Imhotep, não sei se vocês conhecem, é o pai da engenharia, da arquitetura e da medicina. Ele construiu e criou, idealizou e desenhou as pirâmides do Egito. Olha que engenheiro foda. Não foi na Europa, foi em África. Eu falo disso com as crianças. Você sabe quem foi Imhotep? Ela fala aquele. Que lindo! Você sabia que Sankofa é um pássaro lindo que tem a cabeça voltada para trás para lembrar que a gente tem que olhar para o passado, para mudar o presente e avançar para o futuro? Ela fala isso com as crianças. Em nenhum momento eu falo de racismo. A gente só fala do que é bonito, do que é potente, que é o que somos. Então, eu tenho paixão por esse musical. Porque era o sonho da minha vida, quando eu era criança, de que eu pudesse um dia assistir isso. Então, hoje, mais velho, eu convido os pais, as mães, todo mundo, para vir trazer essa discussão também para as crianças, porque eu acho que as crianças negras, elas precisam crescer entendendo a potência que elas são. E as crianças brancas, entender o quanto elas precisam ser antirracistas. Perfeito. Estamos chegando ao final do nosso EngeCast, o podcast da engenharia, que é gravado aqui no nosso Estúdio Camarada, que é uma iniciativa da Ficenge, com o Senge Rio e patrocínio da Mútua. Verônica, quero agradecer a sua participação, te pedir para as considerações finais. E já que você falou tanto de música, não quer dar uma palhinha pra gente? Gente, muito obrigada pela escuta, pela participação de vocês. A gente não está conseguindo trocar, mas eu tenho certeza que quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, @Verônica Bonfim Oficial. Bonfim com N de navio e FM de Maria no final. E tem também a minha página de poesias, que é onde tem meus escritos lá, né? Verônica Bonfim Poesias. Tô no Facebook também. Eu quase não tenho acessado tanto o Facebook, eu tenho mais o Instagram, né? Onde eu acesso mais, mas eu entro em contato ali, eu consigo trocar. Eu sou uma pessoa que eu interajo muito
com os meus seguidengos, que é como eu chamo vocês. Eu interajo bastante, eu aprendo muito, Camila. Eu tenho vários afetos e amigos hoje que são pessoas que vieram do Instagram, do Facebook, das redes sociais. E que eu criei, estabeleci uma conexão. Eu quis conhecer pessoalmente, a gente foi tomar café e acabou virando amizade. Porque são pessoas que a gente troca material, troca conhecimento. Então, eu sempre costumo falar que eu não compro likes, eu troco afeto. Eu tenho essa hashtag, eu não compro likes, não adianta, não vou comprar seguidor. Eu troco afeto, quem quiser estar ali é porque quer estar ali. Então, convido vocês a me seguirem, conhecer um pouco mais dos meus trabalhos. Eu queria, sei lá, eu acho que a gente está vivendo um momento muito... A gente acabou de vir de uma eleição, né? A gente acabou de votar para prefeito, vereador. A gente tem aí um caminho longo e árduo pela frente, né? De mais uma gestão de 4 anos. Eu acho que é muito importante a gente se engajar politicamente nas pautas que te dizem respeito. Eu acho que são muitas, né, que nos dizem respeito. Então, procure saber, procure conhecer, procure saber quem é o político da sua cidade que está envolvido com as questões ambientais, com as questões de gênero, com as questões raciais, porque pode parecer que é coisa só para preto, mas não é seu problema. Se você é branco e está me ouvindo, o problema do racismo não é nosso, não foi a gente que inventou, é seu. Então, se é seu, é de todo mundo. Então, vamos pensar sobre isso também, né? Como que eu posso ampliar a minha escuta para as pautas antirracistas? Como é que eu posso ampliar a minha escuta para as questões ambientais? Porque isso afeta todo mundo, gente. Não afeta só a gente, né, Camila? Eu não preciso ser gay, gente. Eu não preciso ser lésbica, não preciso ser trans para lutar por uma trans que está apanhando todo dia na Lapa. Que está tomando uma surra por dia só por existir. Porque tentou entrar no banheiro feminino. Uhum. Isso é tão descabido. A que ponto a gente chegou de animalização, né? De bestialização. Então, eu não preciso ser da Umbanda ou do Candomblé para fazer uma marcha sobre intolerância religiosa. Eu respeito sua religião, qualquer que seja a sua. Eu respeito quem não tem religião. Eu preciso respeitar o outro, gente. Então, assim, é sobre isso. Eu acho que a gente precisa se engajar. A palavra final que eu digo é essa, porque eu acho que eu só faço arte, Camila, para poder existir. Se não fosse a arte, eu não conseguiria caber nesse mundo. Eu já teria enlouquecido, minha saúde mental já teria ido para o espaço, eu não estaria nem aqui. Mesmo, eu tenho certeza que a arte me acolheu e ela me acolhe todo dia e ela me salva todo dia. Procure saber onde é o seu lugar de cura, onde você consegue se curar, sabe? Onde você consegue não sou perfeita não, tá? Tenho milhões de defeitos, mas onde você consegue se tornar uma pessoa um pouco melhor para a humanidade, para o planeta? É na arte, é na academia, é na sua religião, sei lá. Procura saber qual é o seu engajamento, porque de fato, sindicalize-se, sabe? Vai se engajar com alguma coisa que te dá um compromisso. Porque eu acho que o que tá faltando pra gente é as pessoas têm pânico de compromisso, né? Em épocas de Tinder, então, as pessoas têm pavor de compromisso, né? Mas o compromisso é bom, gente. É bom, porque demonstra que você se compromete com algo que é concreto. É ruim ficar solto no mundo. Eu não estou falando que não é bom ter liberdade, mas se a gente não souber o que fazer com ela, é desesperador. Entende? Então se comprometa com alguma coisa. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, piquititinha. Ai, maravilhosa! Muito obrigada, Verônica. Sigam essa artista, essa engenheira da arte maravilhosa. Sigam a Ficende também nas redes sociais. Muito obrigada. Muito obrigada, minha irmã. Parabéns pelo programa. Sigam a Ficende, @Ficende Federação. E até a próxima. Se você gostou desse episódio, mande para os seus amigos e compartilhe. Obrigada. Obrigada, meu amor.